E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, vem ler comigo. Hoje vamos finalizar mais um livro da Bíblia. Vamos finalizar o livro do Êxodo. Ao todo, vamos ter lido 3 livros da Bíblia. Já lemos Jó, Gênesis e hoje vamos finalizar Êxodo. Então, vamos ler os capítulos 39 e 40. Vamos continuar da mesma forma. Vamos ler os capítulos direto na Bíblia, fazer uma pequena reflexão e finalizar com uma oração. Então, te convido a abrir sua Bíblia. A tradução que eu utilizo é Almeida Revista Atualizada. Então, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 39. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofa azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se ajuntavam às suas 2 extremidades, e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado. Duplo fizeram um peitoral, de 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sádio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametisa, e a quarta ordem era de berito, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos, e fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima, com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal, de obra tecida, toda de estofa azul. No meio dela havia uma abertura, era debruada como abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla da sobrepeliz fizeram romãs de estofa azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs, em toda a orla da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla da sobrepeliz, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés.
Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofa azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de estofa azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Os utensílios do tabernáculo completados. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminação, também o altar de ouro, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze e a sua grelha de bronze, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes, tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Capítulo 40. Depois disse o Senhor a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas. Os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. O tabernáculo é levantado. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca.
Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação um candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocaustos e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. E finalizamos o livro do Êxodo. Então, aqui nós vimos a finalização do tabernáculo do Senhor. Vamos lembrar que Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, que eram lá escravizados. E, durante essa jornada, o povo se desviou e acabou deixando Deus irado, porque fizeram um bezerro de ouro fundido e colocaram como ídolo. E disseram: Olha, eis o Deus que nos libertou do Egito, dando a glória de Deus a um ídolo feito por mãos de homens. Isso deixou Deus bastante irado. E depois daí, Deus, ele se retirou ali da presença do povo de Israel. Vamos lembrar que antes disso, Deus caminhava na frente do povo de Israel. De dia ia uma coluna de nuvem, e à noite ia uma coluna de fogo, quando eles caminhavam. Depois disso, isso não ocorreu mais. E Moisés, intercedendo pelo povo, o Senhor resolveu que o povo de Israel faria um lugar, uma tenda para que Deus habitasse entre o povo de Israel. E assim foi feito. O povo se uniu, o povo se organizou e ofertou de todo o coração para que esse tabernáculo fosse construído. O povo resolveu dessa vez obedecer tudo quanto o Senhor havia ordenado. E o tema que eu quero trazer para nós hoje é exatamente esse, de quando Deus habita entre nós. O nosso versículo-chave está no capítulo 40, verso 34, que diz o seguinte: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, nós vimos aqui que o nosso Deus, ele é um Deus detalhista e organizado, ele se importa com todas as questões da nossa vida, não só a espiritual, mas tudo. Quando a gente lê Êxodo, todos os detalhes foram passados a Moisés pelo próprio Deus. Até a roupa dos sacerdotes,
Deus determinou como seria. Então, até as nossas vestes, até a forma como a gente se veste, Deus se importa. Nós precisamos dessa obediência a Deus. Nesse período do Êxodo, a presença do Senhor só voltou para o meio de Israel, só encheu o tabernáculo depois da obediência. Quando o povo obedeceu tudo quanto Deus havia ordenado, até a forma das vestes dos sacerdotes, Deus encheu o tabernáculo com a sua glória, e assim é na nossa vida. Nós devemos viver para a glória de Deus, nós devemos viver com o objetivo de obedecer a Deus, para que a presença de Deus habite conosco. Não tem como a gente viver uma vida de pecado, uma vida de desobediência e querer que Deus esteja conosco. Ele não vai estar. É um engano, é um ledo engano. As pessoas acham que podem viver da forma como querem e Deus vai estar ali com elas. Nosso Deus é um Deus santo, ele odeia o pecado. Então, a desobediência é o pecado. Quando desobedecemos a Deus, estamos pecando. Então, precisamos viver uma vida de obediência a Deus. Primeiro, devemos nos arrepender dos nossos pecados e viver uma vida que agrada a Deus. E aí sim, a presença de Deus habita em nós, na nossa vida, e enche a nossa casa, e enche o nosso coração. Então, Deus, ele não quer apenas nos libertar do pecado, ele quer habitar entre nós. E para ele habitar conosco, precisamos viver uma vida de obediência. Então, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor permitiu que finalizássemos mais um livro da tua palavra, ó Deus. Obrigada porque o teu Espírito Santo nos deu entendimento necessário para o nosso dia a dia, ó Pai. Te pedimos que o Senhor nos ajude a viver uma vida de obediência a Ti, Pai. Que nos afastemos do pecado, Senhor, e que possamos viver para a Tua glória todos os dias da nossa vida, Senhor. Alinha o nosso coração, Pai. Aplane os nossos caminhos, ó Deus, e nos guia, Pai, até o fim. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!